Olá, gente linda, tudo bem? Tudo jóia? É o seguinte, eu andei levando pito, tá? Assim, uma reclamaçãozinha. Iva, você fez tanta coisa para quem tem frontura e para quem não tem. Gente, eu fiquei com sentimento de culpa, sabia? Mas, enfim, existe uma coisa entre essas pessoas que não costumam tecer com frontura, porque ou não têm, ou não gostam, ou não usam, enfim. Quem não usa a frontura, vamos dizer assim, que é das dificuldades de iniciar um trabalho, especialmente do uso do pente de montagem. O pente que eu estou falando é esse, que a gente chama de pente da máquina. Ele tem esses ferrinhos que parecem o número 1, né, pontiagudos. Então eu quero aproveitar e comentar com você sobre. Nós fizemos uns vídeos comparando a 860 com a 840. E eu inadvertidamente esqueci de comentar uma diferença monumental no que diz respeito ao pente de montagem dessa máquina em relação à da 840. Quem tem uma Eugene 840 ou 830 tem este pente de montagem aqui. O terminal dele, deixe-me virar. O terminal dele é assim. Ele tem esse ganchinho aqui que se movimenta. Este pente aqui defenda a vida dele com a sua, porque ele é um espetáculo esse pente. Ele ganha disparado do pente que vem com a 860, que eu vou mostrar depois. Como a grande maioria de vocês se utiliza da 840 ou da 830, nós vamos começar com esse pente aqui. Ele nos permite, ele tem essa vantagem inacreditável de ser colocado na máquina sem que a gente precise segurar, se preocupar, porque você pendura ele nesses ganchos de topo aqui. Esse pendurador, ele vai, observe, ele pendura-se aqui. Só que a gente tem que girar esse botãozinho para ele ficar, ó, já ficou ali, tá vendo? Se eu voltar, ele sai, ó. Então, ele se fixa no último gancho de topo. Aqui do outro lado, você não está vendo, mas também ele dá exato nesses dois últimos ganchos de topo. E aí ele fica pendurado assim, com esses ferrinhos que são assim como o número 1, assim, eles ficam virados para cá. A partir daqui, você vai selecionar as agulhas que você quiser, vai fazer as laçadas manuais que você precisar fazer, né? O início que desculpe, mas eu tenho que botar a mão aqui na sua frente agora. Eu estou deslocada aqui. E para conseguir fazer essas laçadas, eu já vou mostrar uma coisa para você. Eu tentei pegar poucos pontos, mas como o peso dele é meio grande, eu peguei um pouquinho mais. Pronto, está colocado. O que que eu vou fazer? Eu vou tecer a primeira carreira, tá? Eu vou tecer a primeira carreira dele. E agora eu posso soltá-lo já. Olha aqui, ó. Dos dois lados a gente movimenta assim e ele se solta. Ele se solta, ó. Pronto, ele soltou. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui para o fio não engatar nos ferrinhos. E a partir daqui eu posso tecer normalmente, certo? Ele vai puxando o trabalho para baixo, tranquilo. Só tem que cuidar na primeira carreira
para o fio não engatar nele, essa coisa toda. Beleza, assim a gente usa ele. E ali você vai fazendo o que você quiser até a hora que você achar que precisa retirar. Por exemplo, se você está começando uma bainha, uma barra, você vai até o final da barra, tira ele e dobra a barra, beleza? Desvantagem que tem esse pente. Ele é inteiriço. Ele, se for uma manga de blusa, que você vai usar poucas agulhas, ele tem que ser usado do mesmo jeito como quando você faz o corpo da blusa, porque ele é um pente inteiriço, ele não tem como diminuir, etc. Então, essa é a desvantagem dele. Mas, em compensação, para iniciar o trabalho, ele é mais fácil, né? Então, bendiga a sua 840 nesse aspecto. E eu vou mostrar para você a diferença para o da 860. Eu esqueci de comentar uma coisa. Esse pente, ele é fantástico para quando tecemos rendado. Ele é um peso, porque ele exerce peso sobre todo o trabalho aonde ele estiver, inclusive numa coisa pequena assim, ele está exercendo muito peso, porque ele não é uma peça muito levinha, e então o peso dele incide sobre isso. Quando se faz um trabalho maior, esse peso é mais distribuído nas agulhas, entende? Mas esse peso existe. Então, ele é muito bom para malhas rendadas, porque ele dá a tração ideal, que não prejudica o carro de verão na hora de rendar. Então, é um pente que a gente precisa ter muito cuidado com ele. Falando em cuidado, eu recomendo que você, com um paninho umedecido em óleo, já que a gente usa muito menos ou raramente esse pente, especialmente para quem tem frontura, então passe o paninho com óleo por todos esses ganchos para deixar eles levemente protegidos contra ferrugem, né, umidade, poeira, essas coisas, porque vale muito a pena cuidar desse pente, tá? Então, eu vou agora retirar, eu tinha esquecido de falar isso, eu vou retirar agora esse trabalho, vamos botar o pente da 860. E aqui está o pente da 860, tá? Inteiro aqui para você ver. Este aqui é o lado que é voltado para a máquina. E este é o lado que nós usamos voltados para nós. Isto daqui, aqui, ele é o separador. Então, ele se divide num pedaço relativamente grande e um menor para você conseguir utilizar até 60 agulhas. 62 para ser precisa, né? Mas para 60 agulhas, o que dá para uma manga, né? De adulto, inclusive. Então, é bastante prático isso, tá? Ele encaixa fácil, ele tem uma greta aqui, ó. Ele encaixa razoavelmente fácil. E isto daqui é um prendedor de fio. Você pode prender o fio aqui, assim, né? Eu nunca prendo, não carece, não tem necessidade. E aqui desse lado, ele também tem duas abinhas que também servem, ó, engatei aqui agora, que também servem como segurador de fio, assim, ó. Mas, para lhe ser bem sincera, nunca usei. Mas a função aqui é essa, além de ser o ponto de separação aqui das duas partes, né? Então, veja que aqui ele não tem nada, ele não tem como pendurar nos ganchos de topo, e por isso ele é um pente de mais difícil utilização,
porque você tem que se virar com ele não fica sozinho, preso, entendeu? Então, esse é o aspecto. Eu vou separar para nós lidarmos com um pedaço menor, né? Então, o que que a gente faz aqui, ó? Aqui eu já fiz as laçadas manuais, tá? Então, primeiro, se eu colocar aqui agora, esse fio aqui vai ficar engatado nele. Então, eu tenho que soltar esse fio. Opa. Eu tenho que soltar esse fio. E aí, eu coloco ele por cima das laçadas e deixo. Pronto, está colocado. Agora, eu puxo o carrinho, coloco o fio e posso tecer. Então, ó, não preciso ficar ajudando as agulhas aqui, porque o trabalho ainda é muito pequeno e as escovas e roda dentada ainda não seguram. Então, esse pente de montagem, ele segura. Tá vendo? Ele segura. Então, a utilização dele é bastante prática. Tem gente que eu já vi muito, que usa ele do contrário. Pode? Pode. Só que eu vou dizer qual é o problema, tá? Aliás, eu vou mostrar para você. Já volto. Eu fiz novamente as laçadas manuais e agora eu vou mostrar como usar ele com os ganchos voltados para cá, certo? Desculpem, eu peguei a parte maior aqui inadvertidamente. Então, essa aqui, que é a pequena. Primeira coisa, como é que eu vou enfiar ali? Não dá. Então, o que que eu faço? Eu empurro um pouquinho a agulha para trás, só um pouquinho, e puxo tudo para frente de novo. Então, eu crio aqui um espaço para colocar esse pente. Por trás, eu coloco ele aqui, pendurou. Maravilha, tá? Tá maravilha. Então, agora eu posso empurrar isso aqui tudo para trás. Vou botar o fio aqui no carrinho. Tenho que tomar cuidado para o fio não engatar aqui agora. Isto daqui é um problema gravíssimo, porque esse pente, ele está, como é que eu vou dizer, solto, ele só está pendurado. E o fio aqui também. Então, eu vou tecer, eu já vou tentar até botar o fio por cima. Lembra que eu ensinei de botar o fio por cima do basculante aqui? Eu vou tentar botar, porque se não botar, se deixar assim, ó, por baixo, vamos ver do perigo, vamos ver. Eu quero mostrar para você. Olha aqui. Olhem aqui. Engatou tudo aqui. Você tá vendo? Olha aqui. Engatou. Este é o problema. Então, por isso, o ideal é colocar o pente como ele deve ser, como está na instrução da máquina. Com os números, a pontinha do 1 de cada ferrinho desse voltada para a máquina. Entendeu? Eu vou repetir o processo de colocação certa dele. Já volto. Vou desmanchar isso aqui, essa coisa horrível. Aqui estamos. Eu vim mais para perto de você para você ver melhor. Ideal é deixar o fio para cima, para ele não engatar nos demais ganchinhos aqui, né? Veja aqui os ganchinhos, ó. Tá vendo, ó? A pontinha do número 1 de cada um deles, né? Essa é a posição do pente de montagem da 840. Mas aqui não. Aqui ele vai ser usado assim, conforme instruções do manual de instruções, inclusive. E pelo motivo que eu mostrei para você antes, que ele engata, o fio engata. Então, o fio solto para ficar reto aqui, e nós vamos colocar o pente mais ou menos no meio, engatados, ó, já engatou, tá vendo? Presta atenção como é que eu coloquei, ó. Ele vai assim para engatar direito.
Tá vendo, ó? Primeiro eu coloco, aí eu viro ele aqui, ó, para ele engatar. Engatou, tá beleza. Viu? Agora, esse fio aqui não corre mais risco. Veja você, agora eu... Opa, passei do ponto. Eu posso colocar o fio aqui e tecer, que não vai engatar em nada. Entendeu? Isso aqui é um espetáculo. Ó. Beleza? Então, com todo o meu carinho, meu pedido de desculpas às meninas que não têm frontura, mas estou aqui me redimindo. Usem esse pente, ele é fantástico. E é fantástico especialmente para tecer rendado, tá? Ele tem um peso total, o peso dele é perfeito para o rendado, não força o carro de rendado, não força o carro principal, é maravilhoso para rendado. Eu sempre que eu teço rendado, eu uso esse pente, porque existe um detalhe no rendado que é preciso se atinar. Quando você usa peso de garra, tá? Você está forçando o peso numa determinada região. Quando você usa esse pente de montagem, ele distribui o peso por igual em todo o trabalho. Então, quando o carro de rendado passa, ele tem um esforço similar e contínuo, igual, bem distribuído, não tem peso só num lugar, naquele lugar onde o peso não atingiu, pode embolar o ponto, pode cair. Então, por isso, esse pente de montagem, ou assim, numa manga, numa coisa menor, ou inteiriço, é o peso ideal para fazermos rendado. Visto isso, acredite, teste, a máquina é sua. Vá na sua máquina e teste. Você vai ver que é um espetáculo usar esse pente como peso do rendado. Me redimi, mas vamos voltar ao assunto. Tem muita coisa para a gente conversar em relação a barras, bainhas, etc., para quem não tem frontura. Vocês vão me perdoar ainda, eu sei. Um forte abraço e até a próxima.